Olá, você que nos acompanha pelas nossas mídias sociais. Para a gente é uma alegria poder dividir esse momento aqui com você. O nosso objetivo aqui é compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com você que está aqui conosco. Peço que você continue aqui com a gente se você quiser saber a respeito de como você pode levar salvação até a sua família. Fique conosco até o final desse vídeo e você vai descobrir isso através da palavra de Deus. Hoje, em especial, leio com vocês Atos capítulo 16, versículo 31, que diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo toda a tua casa. Este versículo está dentro de uma narrativa espetacular. Trata-se de um evento em que o apóstolo Paulo, enviado por Deus para pregar o evangelho no primeiro século, juntamente com o seu companheiro Silas, eles estão presos e nessa prisão eles estão sendo vigiados por um carcereiro. E nessa prisão, por ocasião da noite, Paulo e Silas oram pedindo para que o Senhor os livrasse daquele cárcere. E assim aconteceu. Afinal, Deus fez com que as paredes da prisão fossem levadas ao chão. Aquele prédio foi então destruído. Assim, quando o carcereiro que estava então dormindo nessa ocasião, ele sai do sono todo atordoado e ao pensar que os prisioneiros tinham fugido por conta das que as paredes tinham ido ao chão, esse carcereiro tenta tirar a sua própria vida, ele tenta se suicidar. Afinal de contas, a desonra era muito grande para um carcereiro falhar no seu trabalho e os prisioneiros então fugirem. Mas quando ele estava prestes a fazer este ato, em nome da sua honra, em nome daquilo que ele preservava como valor, que é o seu ofício, Paulo e Silas dizem então para o carcereiro: não faça isso. Existe salvação para você. E então o carcereiro pergunta: o que eu posso fazer para ter essa salvação? E é então, diz o versículo 31, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O carcereiro, que tinha então o seu ofício baseado na sua honra, agora ele descobre que em Jesus ele é aceito, ele é perdoado, independentemente da sua honra, independentemente se ele faz ou não bem o seu ofício, ele foi recebido por Jesus Cristo. Isso é tão impactante na vida do carcereiro que, ao receber essa boa notícia de que ele tem os seus pecados perdoados, de que ele é aceito por Deus a despeito das suas contradições, de seus erros, o carcereiro descobre então o poder desse evangelho, dessa mensagem dentro dele. E os apóstolos, aliás, o apóstolo Paulo então chega à constatação de que essa salvação não era só para ele, poderia ser estendida também aos seus familiares, por duas razões. A primeira delas, que naquela época é muito comum que a decisão religiosa do marido fosse compartilhada com todos da sua casa. Em segundo lugar, porque o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é que tira o pecado do mundo, e nesse sentido, pelo fato do carcereiro receber esse Evangelho e ele perceber que literalmente e de maneira eterna a vida dele foi salva, sem dúvida, o carcereiro iria compartilhar isso com seus familiares. O que nós não podemos achar que isso é uma promessa. Promessa de Deus é aquilo que ele faz de maneira unilateral. Por exemplo, o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Neste caso, aqui nós não temos uma promessa de Deus. E aqui as diversas linhas teológicas também não vão dizer que isso é uma promessa. Se fosse, o próprio apóstolo Paulo não teria apresentado uma contradição. Por exemplo, a gente vê em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16, que Paulo diz: por que
E de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Fica claro que o apóstolo Paulo nos ensina de que a gente não sabe a respeito da salvação dos nossos familiares. Por outro lado, o apóstolo Paulo crê que a partir da nossa performance como discípulos de Jesus e o impacto do evangelho na nossa vida, isso vai influenciar os nossos, em especial os nossos familiares, a nossa casa, a também abraçarem o evangelho do Senhor Jesus. Nesse sentido, eu quero te incentivar e trazer esperança no seu coração, que de fato, se você entendeu esse evangelho que salva a sua vida, que traz transformação para o seu viver, você então pode viver dentro da sua casa, em primeiro lugar, vivendo o evangelho do Senhor Jesus, vivendo essa mensagem de maneira encarnada no seu jeito de falar, de olhar, de tratar os seus filhos, de tratar a sua esposa, enfim, de lidar com os seus em sua casa. Em segundo lugar, isso é possível. Por quê? Porque o impacto do Evangelho na sua vida vai levar você a falar do Evangelho, a ensinar o Evangelho, a pregar o Evangelho, em especial aos da sua casa. O desejo do meu coração é que aconteça com você o que aconteceu com esse carcereiro, dele receber o perdão de Deus, saber que ele é aceito pelo Senhor, saber que ele não depende da honra dele para ter a vida. Por quê? Porque aquele que é o dono de toda a honra, de toda a santidade, de todo o poder, o nome dele é Jesus. E ele, então, através da cruz, nos trouxe salvação. Não somos nós que salvamos a nossa própria vida, e a gente não precisa tirar a nossa vida em nome daquilo que a gente perdeu, porque em Cristo nós ganhamos tudo e através dele nós ganhamos a salvação eterna. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, esforce-se para que esse evangelho chegue até aqueles que você ama. Deus abençoe, um grande abraço, nos acompanhe pelas nossas mídias sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, a gente quer compartilhar a vida de Jesus Cristo com você. Deus abençoe, um grande abraço do pastor Marcos Patrick.